Olá, maravilhosos! Eu sou a Mai e hoje tem vídeo nada mais nada menos que lidos de junho. Gente, o que tá acontecendo com esse país? Tá frio na cidade de vocês? Porque aqui tá muito frio. Eu ia até passar maquiagem, mas eu decidi não passar porque eu ia ter que tirar depois com a água da torneira. E tá assim, congelante a água da torneira. Então vai assim mesmo natural. Esse mês teve bastante livrinhos LGBTQIA+, porque foi o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente tem que ler todo mês, não podemos esquecer. Porém, a gente pode dar uma exagerada em junho, né? Mas aí, por isso, eu acabei lendo mais livros voltados pro romance, porque é o gênero que, infelizmente, é o único gênero que ainda tem mais LGBTQIA+, né, personagens. Pros outros gêneros tá vindo agora, mas enfim. Mas o primeiro que eu li não foi romance nem LGBTQIA+, foi As Sobreviventes, do Hailey Sager. Hailey. Gente, eu e meu inglês maravilhoso, como sempre. Foi publicado pela Gutenberg. Esse livro é um thriller, eu li lá no Empilhando Livros, que é o meu clube de leitura. Já falei 1000 vezes, se você quiser participar, fala pra mim, todo mês a gente lê um livro novo. A maioria é thriller, mas é mais porque o pessoal indica mais thriller. E aí a gente faz um sorteio entre os livros indicados, tá? Esse livro aqui me surpreendeu muito, gente, muito. Eu postei lá no meu TikTok, se você não me segue, o link está na bio, tanto dele quanto das minhas outras redes sociais. Lá no TikTok eu postei a minha reação do finalzinho do livro, né, do plot mesmo, porque eu já tava sentindo que ia ser um plot bem assim, e aí eu acabei gravando e fazendo uma mini resenha, então vai lá ver, tá? Eu fiquei indignada mesmo, porque é um livro que você tem a sensação que você vai saber o que vai acontecer, mas no final você vai ser enganado. O próximo que eu li foi de parceria, foi Paris é para Sempre, da Ellen Feldman, da editora Vestígio, né? Já tem a resenha lá no meu IG, no Instagram, então se você quiser também ver, só clica no link e vai lá ver, tá? Mas é uma ficção histórica maravilhosa que conta a história da Charlotte com a Vivi. Charlotte e Vivi vivia em Paris quando explodiu a Segunda Guerra Mundial por lá, né, na ocupação e tudo mais. E ela vai contar a história dela, só que anos depois ela foi pra Nova York, então o livro fica falando entre o presente, que seria Nova York, e o passado dela, que seria a ocupação de Paris. É um livro muito tocante, fala sobre muitos sentimentos, e um dos maiores sentimentos é a da maternidade. Uma das maiores questões no livro é a maternidade. É um livro maravilhoso que eu não esperava gostar tanto, inclusive eu estou vendo que eu estou gostando muito de ler ficção histórica nos últimos tempos, inclusive até marquei bastantinho também. E é isso. O próximo que eu li foi Mindhunter, do Robert Hessler, publicado pela Darkside, tá? É meio difícil a gente não fazer uma relação desse Mindhunter com Mindhunter publicado pela Intrínseca, do John Douglas, né? Porém, esse aqui ele é mais técnico, eu gostei, mas também tem aquela coisa do ego, né? Que teve lá com o John Douglas e teve também com o Robert Hessler, que eles ficam repetindo muito o que eles ganharam por causa do que eles fizeram e tudo mais. Mas assim, questão de falar de forma um pouco mais técnica, o Hessler faz nesse livro. E por isso eu acabei gostando mais desse. Achei um pouco mais completo do que o do John Douglas. Mas, claro também que são linguagens diferentes, né? Talvez seja uma escolha do John Douglas não fazer tão técnico. Mas eu gosto de coisa um pouquinho mais técnica quando a gente tá falando de true crime. Esqueci de falar que é true crime, mas eu acredito que a maioria saiba. Enfim, tem as entrevistas com os assassinos, mas nada muito detalhado. E, enfim, ele vai falar da jornada dele aí mesmo na ciência comportamental, no FBI e tudo mais. Inclusive, ele também foi lido no meu outro clube que chama Mulheres Lendo True Crime, que é um clube que a gente lê de 2 em 2 meses, porque é um gênero pesado, então a gente lê de 2 em 2 meses. Esse foi o de junho, né? E agora a gente vai ler em agosto. A gente já tem o livro, inclusive. Se você quiser ler, eu vou pegar o livro para vocês verem qual é. Então, o livro de agosto é o Teste de Rorschach. Acho que é assim que fala, não é mesmo? Um livro lindo, mas estou sofrendo porque ele vai sujar na minha estante. Mas enfim, a gente vai ler ele em agosto. Se você for mulher, cis, trans, não binária e alinhada ao feminino, e for maior de 18, né, muito importante, pode me chamar se quiser participar, e você começa a participar com a gente lá. A gente faz o sorteio também. A gente tem pra agosto e já tem pra outubro também, que vou pegar também, de outubro é Killer Clown, tá? Só que daí eu já li no caso, mas o pessoal vai ler Killer Clown em outubro. E só pra finalizar, tem também resenha dele lá no Instagram, se você quiser ver mais detalhado que eu achei. Então, daí tem 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, autor brasileiro, mesmo autor de 15 Dias.
Já li 15 dias, segue sendo o meu preferido, mas esse aqui é muito bom, foi publicado pela Alt, né? Conta a história do Jonas, ele trabalha numa cafeteria e ele é gay. E ele vive uma vida que muitos adolescentes, ou que acabou de sair da adolescência, passam, que é viver uma vida dupla. Então, no serviço, com os amigos, ele é quem ele é de verdade. Mas na casa dele, ele vive com uma mãe muito religiosa, extremamente religiosa, e um pai muito ignorante e preconceituoso. Então, ele tem que acabar vivendo essa vida dupla. E no meio disso também, ele conhece um cara lá na cafeteria. E aí ele acaba escrevendo uma fanfic pro cara dentro do livro. Então eu achei muito legal essa parte, porque dentro do livro tem um livro, tá? Então é isso, eu gostei bastante da leitura. Acho que fala de assuntos muito importantes, né? Como adolescentes, que infelizmente existem muitos LGBTQIA+, vivendo essa vida dupla, com pais preconceituosos, enfim, não conseguem ser eles mesmos. E fala muito disso aqui, acho muito interessante. E também mostra muitos conflitos internos do próprio personagem, né? Então, leiam, mas também tem resenha lá no IG, se quiser ver a minha opinião inteira. Então, daí eu li Sua Alteza Real. Sua Alteza Real foi escrito pela Rachel Hawkins, também publicado pela Alt. É um slow burn bem levinho, bem juvenil mesmo, que conta a história da Millie, que ela mora nos Estados Unidos e ela quer passar o último ano do ensino médio num colégio muito renomado lá na Escócia. E ele é tão renomado que a realeza estuda lá. E a colega de quarto dela é a Flora, que é a princesa da Escócia. Só que elas não se gostam muito no começo. E aí acaba sendo um slow burn e um lover, mais ou menos assim, que elas não se dão muito bem. E aí a gente vai vendo como esse relacionamento entre elas se desenvolve, as coisas que vão acontecer. É muito gostosinho de ler. Eu não descobri ainda se eu gosto muito de slow burn, assim, aquele cara bem slow, sabe? Que é o caso desse aqui. Mas ao mesmo tempo dá aquela vontade de você continuar lendo pra você se falar, queridos, então, quando? Eu quero saber quando vai acontecer. E é isso que acontece nesse livro. Então eu indico bastante. E também tem resenha lá no IG. Tá, daí vamos falar de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tem a história por trás, né? Eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas enfim. Eu tentei ler já, eu tinha pego só o e-book dele, eu tentei ler. Porém, eu tinha só esse título super heterobaiting e aí eu desisti de ler em 5%. Só que começaram a me dar N spoilers, mas tudo bem, fui ler mesmo assim. E tive que comprar o físico, porque muito bom, muito bom. Eu não chorei tanto quanto eu achei que eu ia chorar. As pessoas agiam como se eu fosse chorar horrores e na verdade não. Mas eu dei aquela leve sofrida assim. E também marquei muito, né? Esse mês eu marquei muito as ficções. Eu não costumo fazer isso, mas marquei bastante as ficções. Resenha no IG. Aí temos uma HQ e um mangá. Não vou falar dos dois HQ, porque as pessoas podem talvez ficar um pouco alteradas. Mas enfim, o HQ foi Laura Jean Vive Terminando Comigo, da Intrínseca, escrito por duas mulheres. E essa HQ é incrível, sério. Inclusive as cores delas também são lindas. É branca e rosa, né? E preto. Conta a história da Laura e da Fred. E a Laura vive terminando com a Fred. Elas vivem num relacionamento abusivo. A Laura é muito abusiva com a Fred. E a gente vai acompanhar a Fred entendendo isso e passando por situações que pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo passam. E por isso é muito incrível, porque tem essa discussão de relacionamento abusivo entre mulheres, que é pouco falado. Eu tenho um vídeo no TikTok sobre essa HQ, falando exatamente essa questão aí do relacionamento abusivo entre mulheres. Então, mais uma vez, clica no meu link e vai lá me seguir no TikTok. Esqueci que aqui acho que pode falar, né? Mas enfim. Lá no Tico... Gente! Lá no TikTok. Lá no TikTok. Então, o mangá que eu li foi Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que coincidentemente tem as mesmas cores que o outro. E, cara, esse mangá é autobiográfico, conta a história da Kabi, né, que escreveu o mangá, e é da editora New Pop. Inclusive, eu preciso dar parabéns pro New Pop, porque eles estão colocando aqui a classificação e o gênero, né, do mangá. Então, acho que todas as editoras tinham que fazer isso. Mas, enfim, aqui a gente vê a Kabi falando que ela contratou uma garota de programa. Sim.
Só que daí ela vai contar tudo o que aconteceu na vida dela pra chegar a esse ponto. Ela saiu do ensino médio, foi fazer faculdade, mas acabou não conseguindo fazer faculdade. A vida dela mudou muito, principalmente emocionalmente. Com isso, ela passa por episódios depressivos, de ansiedade, ela tem transtorno alimentar, pensamentos suicidas. Então também cuidado com esse mangá, se você for ler, se você for sensível a esses assuntos. Não leia porque é pesado. É um mangá bem angustiante, mas ao mesmo tempo você vai vendo a evolução da Akabe, os pensamentos que ela tinha ao iniciar a história dela, né, quando ela anos atrás, e quando ela termina o mangá. Então é uma história bonita, mas é angustiante, mas eu recomendo. E também tem tudo bom? Também tem a resenha lá no IG, tá? E aí eu li 2 e-books esse mês. O primeiro foi George, foi escrito por Alex Dino. E, cara, que livro incrível, gente, que livro incrível. Ele é um livro que pode ser lido por qualquer faixa etária. Ele conta a história da Melissa, que é uma menina trans, se eu não me engano ela tem 10 anos, e ela é uma menina trans. E aí conta a história dela, ninguém sabe que ela é uma menina trans, as pessoas a chamam por George e a veem como um menino. E ninguém sabe que ela é trans, só que daí ela tem a amiguinha dela, que inclusive, gente, a personagem da amiga dela, tudo pra mim no livro, sério, tudo pra mim. É uma personagem secundária maravilhosa. Mas enfim, e aí vai ter um teatro, uma peça de teatro sobre uma história lá, infantil, óbvio. E aí tem uma aranha e a Melissa, né, que, enfim, as pessoas a chamam de George, ela queria fazer o papel de Charlotte, mas no fim não deixavam ela fazer, porque, né, na visão das pessoas ela é um menino, então o papel não era pra menino. Então é isso, e a gente vai ver o que ela vai fazer, como vai ser a jornada dela pra tentar conseguir esse papel. Uma história muito tocante, não sei nem dizer, assim, é muito tocante realmente. E dá aquela aquecida no coração, que a gente precisa às vezes, aquela leve aquecida, então também indico muito. O último que eu li foi Destroçados, da Carol Slaughter, da saga do U-Trent, não é mesmo? Assim, gente, esse livro, ele é um thriller também, né? Ele conta a história, começa, uma coisa interessante que eu achei que eu acho que posso falar assim, porque tá na sinopse. Começa na visão da vítima. Vai ter uma vítima ali de assassinato e começa pela visão dela. E aí ela morre. E aí o Will e consequentemente a Sarah Linton vai estar dentro da história, vai explicar o porquê. E aí ele começa a investigar, e aí tem um outro corpo também, começa a acontecer umas coisas malucas, assim, digno de Carol Slaughter. Porém, esse é o 4º livro da série. Eu acho que é o que eu menos indico, assim. Eu dei um 3 pra ele pelo desenvolvimento da história mesmo. Porém, não achei nada demais, sabe? Mas quem faz questão de ler a história inteira do U-Trent com a Sarah Linton, leiam, gente, leiam. Por isso, inclusive, que eu li. Leiam porque vale a pena. Apesar de agora a gente ter uma lacuna gigantesca, porque acho que tem 3 ou 4 livros que não foram publicados no Brasil. E depois a gente vai pro 8º, pro 9º, não lembro, que é a Esposa Perfeita. Mas ok, né? Tudo bom. E aí, só leiam se vocês quiserem. Se vocês não quiserem ler a história inteira, só ler mesmo pelo assassinato, pelo caso que tem ali na história, lê se você quiser, né? Porque aí você pode fazer o que você quiser. Mas eu não leria, eu acho, assim, se eu não quisesse saber a história deles. Porque não teve nada demais. Bom, essas foram as 10 leituras que eu fiz. Fala aqui pra mim se você já leu algum. Eu tentei deixar um vídeo pequeno, mas talvez não tenha conseguido. E mais uma vez me segue lá nas outras redes sociais, se inscreve aqui no canal, dá um like, manda um vídeo pra alguém que gosta de ver livros do mês, que eu sei que tem gente que gosta muito de fazer isso. Enfim, e espero que a gente se veja em outro vídeo. Tchau!